Mentiras, caos e ilusões. Essas três palavras descrevem perfeitamente a catastrófica operação militar especial do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia. O que deveria ser uma campanha rápida para Putin restaurar o controle russo sobre a Ucrânia se transformou em uma luta de 3 anos que custou milhares de vidas de soldados russos. Esses soldados são lançados no caos, frequentemente com treinamento e preparação insuficientes para servirem de bucha de canhão para Putin. Eles são constantemente enganados sobre suas missões e o andamento da guerra para que Putin possa mantê-los sob controle. Quanto às ilusões, a cuidadosamente elaborada propaganda estatal de Putin esconde do povo russo a verdadeira natureza e brutalidade da guerra que ele criou. Porém, todas as mentiras e ilusões foram expostas. Em 12 de setembro de 2024, a UATV English publicou uma curta entrevista com um soldado russo capturado, Evgeny Fyodor. Durante 5 minutos, ele expôs as mentiras que Putin conta a ele, seus companheiros e seu povo sobre a guerra, revelando que toda a campanha russa na Ucrânia é construída sobre falsidades. Neste vídeo, analisaremos a entrevista de Fyodor ao investigar as mentiras contadas por Putin. Começamos com o próprio soldado. Após compartilhar seu nome com o entrevistador, Fyodor revela o papel que desempenhou no exército russo. Eu sou um sargento sênior. Servi na 810ª Brigada Marinha Unidade Militar 1314 em Sevastopol. Sevastopol é um dos principais portos da Crimeia, território ucraniano anexado por Putin em 2014. Fyodor afirma que assinou um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia e estava em Sevastopol com o Corpo de Fuzileiros Navais. Mais tarde, diz o soldado russo, ele foi transferido para a região de Hom, antes de ser enviado para reforçar a fronteira estadual em Kursk. Tomamos posições no dia 5 de agosto, quando iniciou a contraofensiva das tropas ucranianas na região de Kursk. À primeira vista, a jogada de Putin parece lógica. Preocupado com a possibilidade das forças ucranianas invadirem o território russo, Putin aparentemente quis reforçar suas defesas de fronteira com soldados experientes. Esses soldados não foram informados de nada disso, o que nos leva à primeira de várias mentiras que Fyodor revela. A Rússia fingiu normalidade em Kursk, mesmo com a invasão das forças ucranianas. Chegamos na região de Kursk e nos disseram que a situação perto da fronteira estava controlada, diz Fyodor. Tudo estava quieto. Não havia hostilidades, nenhum combate, nada. Tomamos posições em algumas aldeias e nos disseram para nos prepararmos para o inverno. A unidade de Fyodor não foi informada sobre o real motivo de estar sendo estacionada em Kursk. Pelo que sabiam, seria uma medida preventiva, desencorajando a Ucrânia de considerar entrar em Kursk. Ao fazer isso, precisariam apenas se abrigar em uma aldeia durante o inverno, com mínima perspectiva de qualquer ataque. Claro, agora sabemos o que realmente aconteceu. Quando Fyodor e seus camaradas chegaram em Kursk, a Ucrânia lançou sua contra-invasão. Em um ataque surpresa, as forças ucranianas superaram as defesas de fronteira de Putin, avançando cerca de 18 milhas para dentro do Oblast russo. Em 2 semanas, até meados de agosto de 2024, a Ucrânia capturou cerca de 724 km² de território, incluindo 93 vilas e assentamentos. Fyodor teria estado em uma vila ucraniana, o que explica sua captura. Ele percebeu a mentira de Putin sobre o motivo de estar lá logo após chegar em Kursk. Era como ir para um local diferente, diz Theodor. Não tínhamos informações sobre o que acontecia aqui. A ofensiva começou no dia 5, quando chegamos. Acreditando que apenas se abrigaria em uma aldeia durante o inverno, Theodor foi enviado para a patrulha logo que chegou em Kursk. Ao se aproximar de uma estrada, o bombardeio de morteiros e artilharia começou quase imediatamente. Theodor teve a clara impressão de que as forças ucranianas estavam simplesmente esperando sua patrulha chegar. Fyodor e seus companheiros eram apenas bucha de canhão, existindo somente para absorver a munição ucraniana. E essa não é a única abordagem de Putin. Segundo um soldado ucraniano de codinome Gosh, em entrevista ao Kyiv Post, no início de dezembro, a Rússia emprega a mesma tática de moedor de carne em sua investida em Donetsk. Gosh disse ao veículo que estamos perdendo terreno para a carne de canhão, descrevendo como a Rússia envia ondas de pequenos grupos de soldados para esgotar as defesas da Ucrânia. Parece que Putin pretendia fazer o mesmo com a unidade de Fyodor.
Após cerca de meia hora, ouvimos no rádio que havia uma luta ocorrendo no local de onde tínhamos vindo. Em cerca de uma hora após entrarmos na aldeia, já estávamos cercados, revela Fyodor, expondo a mentira de Putin. Venha para Kursk e se acomode em uma aldeia para o inverno. Simplesmente, não vamos te contar nada sobre o ataque ucraniano, que sabemos que está a caminho, para que possamos usar você para absorver a munição do nosso inimigo. Fyodor observa que sua unidade não pôde responder ao ataque ucraniano por não saber que o enfrentaria. Ele relata a chegada de veículos blindados com soldados disparando contra ele usando rifles e metralhadoras pesadas. Kursk estava longe de estar sob controle. Era uma zona de guerra. Logicamente, nos disseram para recuar e voltar, diz Fyodor. Mas, dado as mentiras de Putin, isso era impossível. As forças russas estavam cercadas, tendo que escolher entre enfrentar 6 milhas de fogo ucraniano em uma rota direta, ou Fyodor e seus companheiros teriam que fazer um desvio mais longo. Eles escolheram a última opção. Durante 3 dias e 3 noites, tentamos sair do cerco, mas no final ainda encontramos as posições já preparadas das forças armadas ucranianas. Fyodor não teve chance. Putin não deu a ele uma, porque a Rússia havia mentido para toda a unidade de Fyodor sobre o que estava acontecendo em Kursk e o motivo pelo qual ele estava sendo enviado para lá. O soldado russo acabou capturado pelas forças ucranianas, revelando a segunda mentira de Putin. A Rússia alega que a Ucrânia maltrata seus prisioneiros de guerra, POWs. Houve vários relatos de maus tratos da Rússia a prisioneiros de guerra ucranianos. Em agosto de 2023, a British Broadcasting Corporation relatou depoimentos de prisioneiros de guerra que retornaram à Ucrânia por meio de trocas de prisioneiros. Alguns relataram terem sido espancados repetidamente, recebendo golpes nos rins e no peito, além de choques elétricos. Guardas russos fazem ameaças e intimidações constantes, deixando prisioneiros em estado de quase inanição. Prisioneiros ucranianos afirmam que a assistência médica é praticamente inexistente. Alguns foram abandonados para morrer presos, pois a Rússia negou-se a cuidar deles. A Organização das Nações Unidas, em março de 2024, com sua missão de monitoramento dos direitos humanos na Ucrânia, confirmou um aumento significativo nos relatos de tortura e execução de prisioneiros ucranianos pela Rússia. Qual a relação disso com Putin mentindo para os soldados? O líder russo parece estar projetando as ações de seu país na Ucrânia. Quando perguntado se a Ucrânia o tratou bem desde sua captura, Fyodor diz que sim. Não fomos espancados. Eles nos fizeram prisioneiros, nos amarraram, mas isso é uma ação normal de qualquer força armada. A captura não foi como Fyodor esperava, comparada ao que Putin havia dito aos soldados. Acreditávamos nos relatos de que eles mutilavam e torturavam pessoas, cortando membros e dedos. Mas nada disso ocorreu. Não houve agressões físicas. O único pecado foi eu ter sido amarrado. Outra mentira de Putin exposta. Pelo menos, na maioria das vezes. Em novembro de 2022, a Organização das Nações Unidas entrevistou 100 prisioneiros de guerra ucranianos e russos. Relatos apontam que soldados russos capturados foram amontoados nus em vans e espancados como boas-vindas em colônias penais. Mas não havia nada na extensão do que Putin afirma que acontece com os prisioneiros de guerra russos. A Ucrânia afirmou que verifica todas as informações sobre o tratamento de seus prisioneiros, investigará violações de suas leis de tratamento humano e tomará as medidas cabíveis. A Ucrânia aparenta tratar seus prisioneiros de forma justa. No caso de Fyodor, além de amarrá-lo após a captura, é exatamente o que parece estar fazendo agora. Então, por que Putin mentiu? A resposta simples, de acordo com Fyodor, é para fazer a perspectiva de se render à Ucrânia parecer pior do que morrer no campo de batalha. Os fuzileiros navais capturados afirmam que não querem rendição e, por precaução, todos recebem granadas, relata um deles. Mantenha uma consigo. Caso seja capturado, você deve se explodir. Putin deixou claro que não tolerará ninguém que não sirva no exército da Rússia como ele quer que sirvam. Além de aparentemente ordenar que soldados se matem ao invés de serem capturados, ele impôs punições severas para russos que tentem evitar o recrutamento. Em agosto de 2023, a Rússia alterou suas leis de recrutamento para que aqueles que não comparecem a um escritório de alistamento após receberem uma notificação sejam multados em 30 mil rublos, equivalente a cerca de $290. A prisão enfrenta aqueles que continuam a evitar o recrutamento. Antes da nova lei de Putin, um evasor de recrutamento russo poderia pegar até 10 anos de prisão.
De acordo com Alex, um russo entrevistado pela British Broadcasting Corporation, ele pode pegar até 15 anos de prisão se não se alistar no exército. A mentira de Putin sobre a tortura ucraniana fica mais clara. O líder russo precisa de corpos no fronte de batalha. Ele precisa tanto deles que está disposto a prender aqueles que não atendem aos seus chamados de recrutamento, ameaçando o resto. Os soldados na Ucrânia ouvem histórias terríveis sobre ser capturado. Então, tem mais probabilidade de lutar até a morte, possivelmente usando mais munição ucraniana do que se renderem. Depois disso, a conversa retorna ao que está ocorrendo em Kursk. O entrevistador questiona a ausência de informações na mídia russa sobre a situação. Fyodor admite não ter explicações para isso. Como esperado, a mídia estatal russa busca retratar a operação militar especial de Putin como a decisão certa para o país. Relatos sobre o mau desempenho da Rússia reduziriam o entusiasmo pela guerra, algo que Putin quer evitar. As perdas são imensas para o país, pois muitos recrutas morreram, afirma Fyodor, e ele está certo. A Rússia se recusa a publicar detalhes sobre sua taxa de baixas, afirmando apenas que as perdas da Ucrânia são muito maiores que as russas. Parece ser mais uma mentira de Putin. Em 8 de dezembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que 43 mil soldados ucranianos morreram na guerra e 370 mil ficaram feridos. Os números da Rússia são muito maiores, 198 mil mortos e 550 mil feridos. É óbvio porque Putin não quer revelar esses números para o russo médio. Uma guerra que já tirou quase 200 mil vidas e feriu mais de 500 mil, contraria a narrativa do Kremlin de que a Ucrânia está sofrendo muito mais perdas que a Rússia. A matemática não faria sentido. Assim, observamos mais uma ilusão de Putin: esconder o real custo que a operação militar especial impôs à sua própria nação. As mentiras persistem. Fyodor comentou sobre a quantidade de recrutas que morrem na linha de frente. Eles não deveriam estar lá por ordem do presidente Putin, afirma Fyodor. Outra mentira. Putin alega que novos recrutas não serão usados nas linhas de frente. Porém, após convocados, estão sendo enviados para morrer contra a Ucrânia. Novamente, carne para canhão. Fyodor acredita que Putin não revela ao povo russo ou aos recrutas militares a verdade para evitar provocar ódio e raiva. Talvez por isso tudo seja mantido em silêncio. O problema para Putin é que ele não pode manter esse silêncio para sempre. Segundo Fyodor, a internet impossibilita que o silêncio prevaleça. A internet está funcionando. Provavelmente tudo está sendo postado e é visível lá. As pessoas entendem o que está acontecendo. Eles podem ver a realidade, diz Fyodor, preocupado que provavelmente será preso por uma década se voltar para a Rússia. Isso ocorre devido a mais uma das mentiras propagadas por Putin. A próxima ilusão é a que ele cria por procuração. Ele busca impedir que soldados russos critiquem seu tratamento ou as estratégias militares. Está claramente escrito em nosso contrato que durante este período você não deve falar mal das nossas forças armadas, diz Fyodor. Dissidência, pública ou não, resultará em 5 anos de prisão, diz prisioneiro russo. Por que Putin insiste em mentiras por meio de outros? Ele força seus soldados a nunca criticarem as condições em que são colocados. Fyodor responde que o Estado russo é um aparato de violência. O Estado e a autoridade não se beneficiam quando as pessoas expressam suas opiniões. Fyodor acredita que permitir que os soldados russos expressem suas opiniões geraria dissidências, levando à formação de células adormecidas dentro do exército russo. Ele indica que uma das causas da queda da antiga União Soviética foi a incapacidade da Rússia de controlar o que os soldados diziam sobre ela em suas ex-repúblicas. A dissidência se espalharia, dando lugar a levantes e revoluções. Putin quer evitar isso a todo custo. Ele não permite que seus soldados falem sobre o exército russo de forma alguma. Ele aparenta tentar manter esse controle mesmo depois do fim do contrato do soldado. Em dezembro de 2022, Vera Antonova, uma ex-soldado russa, conversou com o dono da mídia para explicar sua situação. Ela tinha um contrato expirado com o exército russo. Por mais de 2 meses, seus superiores se recusaram a assinar seus papéis de dispensa, alegando que não havia decreto presidencial para encerrar a mobilização parcial que Putin iniciou em setembro de 2022. Para Antonova, isso significava que não havia fim à vista para os 14 anos que ela já passara trabalhando no escritório de registros de uma unidade militar em Moscou.
Ao término do contrato, informaram que ela seguiria como voluntária. Nenhum documento foi assinado. Não houve aprovação para Antonova continuar sua carreira no exército russo. Ela era voluntária porque a mobilização de Putin não lhe deu escolha. Putin mente diretamente e por procuração. Ele proíbe seus soldados de criticar o exército russo, sob pena de prisão. Agora, ele aparenta estar mentindo para seu pessoal sobre a duração dos contratos e seu próprio status no exército. Como alguém pode ser informado de que é um voluntário sem sua aprovação? A essa altura, perdemos a conta das mentiras que Fyodor e outros revelaram, e ainda há mais. Segundo o prisioneiro russo, também somos enganados sobre o desejo da Rússia pela operação militar especial de Putin. Aqueles mobilizados desde 2022 não querem lutar ou participar desta guerra, afirma Fyodor, estimando que 90% pensam assim. Isso difere bastante do que se pode pensar ao ler os números das pesquisas vindas da Rússia. Por exemplo, em 23 de outubro de 2024, o Kiev Independent publicou um relatório sobre uma pesquisa do Centro Levada em setembro. 78% dos russos afirmam que ainda apoiam as ações de Putin como presidente, sugerindo que também apoiam sua guerra. Porém, até esses números favoráveis a Putin indicam uma dissidência velada. Segundo a pesquisa, 83% das pessoas acham que o governo deveria focar mais em questões internas, econômicas e sociais, possivelmente sinalizando a Putin que muitos russos creem que sua guerra está prejudicando o país. Apenas 25% apoiam a mobilização total da Rússia contra a Ucrânia. Vale lembrar que essas pesquisas foram feitas com pessoas que já temem falar sobre Putin por receio de retaliação. O aparente apoio ao presidente russo pode ser superficial, pois expressá-lo representa menos risco do que se opor às suas ações. As táticas de intimidação de Putin na Rússia permitem que ele projete a imagem de um país unido querendo derrubar a Ucrânia. As questões secundárias na pesquisa Levada indicam que muitos russos podem estar frustrados com Putin por priorizar sua obsessão pela Ucrânia em detrimento de suas vidas e lares. Ou, como diz Fyodor, ninguém quer lutar, ao menos não entre os recrutas mobilizados. Eles só estão na Ucrânia porque Putin os forçou a ir sob a ameaça de severas penalidades se tentarem evitar seu suposto dever. Mais uma mentira. Os russos não apoiam a guerra com o fervor que Putin gostaria que as pessoas acreditassem. Isso nos leva à última ilusão que Theodor expõe. O que realmente acontece com os recrutas quando eles chegam na Ucrânia? O prisioneiro russo já havia insinuado que Putin mentia aos recrutas sobre seus deveres na guerra. Theodor descobriu a mentira de que novos recrutas não deveriam estar na linha de frente ao vê-los lutando em Kursk. O exército russo costuma mentir sobre as atribuições de seus soldados. Disseram-me que se você fosse construtor, cavaria trincheiras. Se tanqueiro, estaria nos tanques. E se artilheiro, seria um homem do morteiro. E assim por diante. Fyodor questiona se você entende o que ele quer dizer, que é que Putin está enganando seus soldados sobre como usará suas habilidades na Ucrânia. Artilheiros nem sempre disparam morteiros. Estão sendo enviados para as linhas de frente. O mesmo se aplica aos construtores, que deveriam apenas cavar trincheiras, e aos tanqueiros, que deveriam integrar as unidades mecanizadas russas. Alguns fazem o que pensaram que foram enviados para fazer na Ucrânia, mas muitos mais são retirados de suas especialidades e forçados a serem bucha de canhão. Foi isso que aconteceu com Fyodor. Eles tentam compensar as perdas das forças especiais russas enviadas para a linha de frente, segundo ele. Nossos homens acham que servirão em sua especialidade, sem participar das hostilidades. Mas, como você viu, estávamos na linha de frente quando nos capturou. Fyodor foi informado que serviria em uma aldeia de Kursk, sem saber que essa transferência o enviaria diretamente para a linha de fogo da Ucrânia. Isso resume as constantes mentiras de Putin para seus soldados e para o povo russo. O líder russo engana seus soldados sobre sua missão ao chegarem na Ucrânia. Ele mente sobre os eventos da guerra e a suposta tortura que seus soldados sofreriam se capturados. Ele mente indiretamente ao obrigar seus soldados a assinarem contratos proibindo difamação do exército russo, sob pena de prisão por vários anos. Ele faz tudo isso em um esforço desesperado para manter o controle em uma guerra que está fugindo de seu domínio. Theodor é apenas uma das muitas vítimas das mentiras de Putin como soldado. Quantos russos mais viverão sob a ilusão criada por seu líder antes de se rebelarem? Compartilhe sua opinião sobre a possível resposta nos comentários e o que acha das muitas mentiras de Putin. E como sempre, valeu por ver o vídeo.
Confira agora o vídeo do soldado chinês lutando pela Rússia que expõe a incompetência de Putin, ou clique neste outro vídeo.